Bom, gente, agora a gente vai fazer um pouquinho da revisão do 8º ano. Só que, coincidentemente, o 9º ano, o 1º ano do ensino médio, o 2º ano e o 3º ano também tem que saber esse assunto. Então, eu não vou repetir. Eu vou botar no título do vídeo, eu vou colocar o assunto. Então, se você tem que estudar esse assunto, você vai assistir esse vídeo, tá? Que é o quê? O presente simples, tá? O simple present. O que você tem que saber? Uma coisa também que eu não comentei com as outras séries, mas estou comentando agora e espero que vocês todos tenham curiosidade de assistir os outros vídeos, é que na prova, para a gente estar sempre aprendendo e se preparando para o vestibular, Enem, os concursos, na prova a gente vai ter diálogos, vai ter textos e a gente vai ter que conseguir ler esses diálogos, fazer uma leitura dinâmica, fazer uma leitura instrumental, fazer uma leitura diagonal dos textos para responder algumas perguntas sobre eles. Dependendo do nível, o texto pode ser pequeno ou um texto bem maior, como o caso do 3º ano, do 2º ano do ensino médio, do 1º ano do ensino médio. As perguntas sobre textos, elas podem variar. Elas podem ser em inglês, como pode ser em português. Quando as perguntas são em inglês, ela é bem mais fácil, né? Elas são bem mais fáceis. Por quê? Porque basta você voltar ao texto, ver aquele trecho e você vai conseguir responder ali, vai ter muito mais chance de acertar. Quando a pergunta é em português, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você tem que traduzir o texto. Então, eu espero que vocês tenham prestado atenção nas dicas, e depois eu posso gravar um vídeo só com dicas para leitura dinâmica, como você faz para ler um texto e conseguir entender o que ele está falando e conseguir responder, pelo menos, não digo 100%, mas uma quantidade boa de questões. Porque sempre tem as questões que são as questões pegadinhas, né? Em toda questão de múltipla escolha, principalmente. Então, o 8º ano, a gente vai começar com presente simples. O que a gente tem que saber? Presente simples não quer dizer que está acontecendo agora. O presente simples, ou simple present, ele acontece com uma determinada frequência. Às vezes, todo dia, sempre ou nunca. Não significa que ele está acontecendo agora. Então, a primeira regra do presente simples, né? A primeira coisa que a gente tem que observar do presente simples é que a gente acrescenta S no verbo, né? Para as pessoas he, she ou it, S no verbo nas frases afirmativas. Então, he, she, it, a gente ficou gravando essa frase um tempão, né? Vamos lá, he, she, it, S no verbo na frase afirmativa, né? He, she, it, S no verbo na frase afirmativa. Essa frase aqui parece besteira, mas ela fala um monte de coisa pra gente. Então, se o meu sujeito for Maria, ou José, Maria, o cachorro, o que eu tenho que fazer? O que vai acontecer com o verbo? Eu vou colocar S só se a frase for afirmativa, tá? Ok? Mas se o verbo terminar, eu estou ainda falando de frase afirmativa. Então, se o verbo, V de verbo, terminar em... Mesma regra do plural, gente. Mesma regra do plural, né? Aquele som. S, SS, X, CH, SH, e O. A gente não vai acrescentar só S. A gente vai acrescentar ES. Ok? Voltando igual à regra do plural. Se terminar por I, consoante mais Y, lembra da regra do plural? A gente tira o quê? O Y e coloca IES. Ok? Então, isso aqui eu estou falando da frase afirmativa. Tá? Então, presta atenção nisso aqui. Vamos supor que eu peço a vocês para decidir. Você vai usar ou presente contínuo ou simple present. Olha a frase, olha o verbo, olha o sujeito.
Se o sujeito for um desses aqui, lembra que você tem que colocar S no verbo, ou dependendo do verbo, colocar ES ou IES, ok? Então, esse aqui foi da frase afirmativa. Se a gente passar para interrogativa, aí a gente vai começar a ver, se você entender isso aqui, já comentei várias vezes com vocês, se vocês entenderem isso aqui, vocês entendem todo o restante da gramática de inglês. Porque inglês, ela além de ser uma língua contextualizada, e em matéria de substantivo, de sinônimo, ser pobre, né? O português é uma língua rica. A gente tem várias palavras que querem dizer a mesma coisa. E em inglês a gente tem uma palavra que quer dizer um monte de coisas diferentes, né? Então, se você entender essa regra aqui, você vai entender todas as outras regras da gramática de inglês. Por quê? Porque inglês depende de auxiliar. A gente vai usar auxiliar em todos os tempos da gramática em inglês. No presente, no futuro, no passado. Todos eles têm o seu auxiliar. Então, se você entender a regra do presente, você vai entender a do futuro, a do passado e das outras, ok? A única coisa é que no presente são dois os auxiliares, né? Então, auxiliar do ou auxiliar does. Se eu tenho dois, é porque existe um motivo. Então, a gente vai gravar o seguinte. Para que eu vou gravar os dois? Gravo um, o outro vai ser consequência, né? Então, para quem que eu vou usar o does? Para he, she ou it. Se as minhas pessoas, se os pronomes foram he, she, it, qual auxiliar que eu vou usar? Does. Mas, professor, e se não for? Do. Tá? Para que você vai ficar gravando I, you, they? Grava só isso aqui. He, she, it, qual auxiliar que você usa? Does. E para as outras pessoas? Plural, we, você vai usar auxiliar? Do. E quando é que você vai usar os auxiliares? Nas frases interrogativas e nas frases negativas. Lembra que eu falei que na afirmativa tem que só colocar S no verbo. Na negativa e na interrogativa, vamos precisar de ajuda, do e does, tá? Então, na interrogativa, como é que fica? Primeiro auxiliar, do you, exemplo, do you study English? Sempre tem que ter um study English, né? É só para ser lavagem cerebral. Do you study English? Olha aqui, qual foi o sujeito? You. É he, she, it? Não. Então, qual auxiliar que eu vou usar? Do. E a primeira coisa que ele vem antes do sujeito. Do you study English? Yes, I do. Se for sim. No, I don't. Se for não. Respostinha curta. Mas isso aqui a gente não vai ter muito na prova, não. Então, vamos pegar essa mesma frase aqui e colocar ela agora na negativa, tá? Então, a pessoa é you. Se é you, o auxiliar é do. Então, you don't study English. De novo, olha o casadinho aqui. Do mais not, ok? Don't. Do mais not. Right? Porque americano adora tudo juntinho, tudo linkadinho, tudo casadinho, bem romântico. Ok, gente? Então, tem que gravar a regra do e do does, dos auxiliares que a gente usa no presente simples. Eu estou indo rápido, porque como é vídeo, você pode voltar e copiar. Voltar e copiar. Outra coisa que a gente tem que lembrar são os advérbios de frequência. Frequency. Adverbs específicos do presente simples. Eles vão ajudar a gente. Pintou dúvida? Será que isso aqui é um presente simples? Será que é passado? Será que é presente contínuo? Dá uma olhadinha no advérbio, porque esses advérbios aqui eu só uso no presente simples. Então a gente tem always. O que é always? Sempre. Usually. Geralmente. Often. Também, geralmente. Sometimes. O que é sometimes? Às vezes. Seldom. Raramente. Ou never. Nunca. Né? Esses advérbios em
que lugar da frase eles vêm? Antes, eles vêm antes do verbo. Então, preste atenção também nisso. Qual o lugar da frase que eles vão vir? I always do my exercises. Eu sempre faço meus exercícios, ok? E, além dos advérbios de frequência, a gente tem algumas expressões de tempo. Expressions of time. Que são as combinações com every. Every é o quê? Todo. Não posso combinar every com every day, todo dia, every class, toda aula, every week, toda semana. Porém, essas expressões aqui, o lugar delas é no final da frase. Ok? Então, com relação ao presente simples, tá? É isso que a gente tem que lembrar para a prova.